Olha, não resistir à grande oferta de produtos disponíveis hoje nas lojas do shopping pode se tornar um grande problema e uma grande tentação. Só para se ter uma ideia, um levantamento da FEComércio apurou que metade das famílias goianas estavam endividadas em julho e essa onda é crescente, está todo mundo ficando endividado aí. Será que o espírito do consumismo pegou a gente de vez? Põe na tela. São pelo menos 80 pares de sapatos. Entre as caixas guardadas cuidadosamente, marcas e modelos comprados no Brasil e também em viagens ao exterior. Rosirene conta que, na maioria das vezes, a ida ao shopping termina em compras. Que a gente vê novidade, acha bonito, gosta. E a paixão de Rosirene não é apenas pelos sapatos. Ela também tem uma verdadeira coleção de bolsas. São 80 modelos de marcas diferentes, aqui do Brasil e também de grifes internacionais. Um verdadeiro sonho de consumo de muitas mulheres. A mania de comprar da aposentada já foi maior. Hoje ela garante que se controla e faz o possível para ser uma consumidora consciente. Compro mais comedido. Gostaria de ser menos ainda, porque eu acho que tinha que ser um pouco menos consumista. Pessoas como Rosirene contribuem para que o Brasil seja considerado um dos maiores mercados consumidores do mundo. Uma empresa de comércio eletrônico divulgou que entre os itens mais comprados em 2012 pelos brasileiros na internet foram os celulares, acessórios para veículos e informática. Tanto o consumo aquece a economia, mas também traz algumas consequências, como o endividamento da população. De acordo com o levantamento feito mensalmente pela FEComércio, em julho deste ano, das 200 famílias pesquisadas na capital goiana, mais de 51% estavam endividadas. Outra pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Goiânia, realizada em abril deste ano, mostra que 39,2% dos consumidores gastam ou já gastaram mais do que ganham, tanto homens quanto mulheres. Quando o assunto é poupança, mais de 40% dos entrevistados disseram que nunca conseguiram guardar dinheiro. Para este economista, especialista em finanças comportamentais, os incentivos do governo federal têm influência no endividamento da população. Eu vejo isso com uma certa preocupação, justamente porque as pessoas estão comprando no embalo daquilo, é o efeito manada que nós chamamos, né? Elas estão comprando no embalo daquilo que os outros estão fazendo, sem se preocupar se realmente é necessário ou não. Para quem está no vermelho, o economista orienta que o primeiro passo deve ser organizar as finanças. Se você tem dívidas, a ideia é de que você passe a régua na situação, né? Vamos sentar com a família, vamos discutir esse problema. O que passou, passou. Não vamos ficar trabalhando em cima daquilo que a gente fez de bobagem há 2, 3 anos atrás e que até hoje nós estamos pagando. Existe um compromisso de solucionar esse problema, então vamos solucionar. E isso requer a participação de todos, do casal, dos filhos, eventualmente dos filhos menores até dos adolescentes. Divina é um exemplo de que o planejamento financeiro faz a diferença. A psicopedagoga não compra nada sem antes pensar muito. Tanta segurança, segundo ela, tem dado certo. Tudo que eu tenho vontade, eu faço. Eu planejo, eu não gosto de sair, tanto é que eu tenho eu vejo algo em alguma loja, não, mas eu não vou lá e de uma vez vou lá e entro e vou comprar. Não, eu vou em casa, eu olho na minha agenda, eu olho no meu orçamento, se encaixa. E assim eu faço, e tem dado certo. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui o José Mário dos Santos, que é especialista em finanças comportamentais. Estou recebendo também, mais uma vez, o Aurélio Trancoso, economista, e a doutora Aline Cristino Lopes, advogada especialista em consumo. Eu vou começar conversando aqui com o José Mário dos Santos. Faz uma diferença para mim, o que é consumo e o que é consumismo? O consumo é aquilo que a gente compra conscientemente, sem distorções. O consumismo é aquela aquisição que se faz, na maioria das vezes, sem uma necessidade específica e atendendo grande parte das vezes em que se faz a compra, apelos que não são aqueles da nossa necessidade, da mídia, das lojas, das redes, dos shoppings.
Então, talvez uma boa diferença com relação a isso seja essa, a necessidade e a não necessidade. Mas tem muita gente que compra as coisas por prazer, né? Você fala assim, ela tem um certo recurso a mais, eu quero, é um direito meu, eu tenho o direito de ter esse prazer. Quando é que eu sei que essas compras não estão se tornando, por exemplo, uma doença? Costumamos ultimamente nos escorarmos na doença para tentar explicar os nossos maus hábitos. Eu continuo a bater na mesma tecla. Aquilo que é necessário é consumo. O que não é necessário passa a ser perigosamente um consumismo. Claro que se você tem uma condição financeira que permita, não é pecado, não tem problema nenhum em você adquirir alguma coisa que esteja além do trivial do dia a dia. Porém, começa a ficar perigoso quando nós colocamos em risco o orçamento doméstico. Bom, doutor Aurélio, tem muita gente que faz isso, né? Pega o orçamento doméstico aí e manda para o espaço porque quer ter alguma coisa. Qual é a consequência desse consumismo desenfreado para as famílias brasileiras hoje? Quase sempre é um buraco no cheque de cheques sem fundos, é um cartão de crédito estourado e o limite do cheque especial já foi embora também. Então, eu concordo plenamente, eu acho que o consumo, a definição de consumo e consumismo, realmente é onde quando as pessoas querem comprar aquilo que elas não têm possibilidade ou está fora da sua linha de restrição orçamentária, quer dizer, está fora do seu orçamento. Então, as pessoas começam a comprar sem fazer um planejamento de compra. Esse é o grande problema, talvez, de quase todos os brasileiros. Eu acho que se a gente pegar aqui na roda, aqui, cada um de nós, eu acho que já tenhamos comprado alguma coisa que não era necessário naquele dia. Né? Eu falo que tem 3 perguntinhas básicas. Se eu posso, se eu preciso e se eu quero. Né? O se eu posso é se eu tenho dinheiro para comprar. Se eu preciso é aquilo que você tem que comprar imediato para o seu trabalho, alguma coisa, então você acaba fazendo uma dívida. Né? Agora eu quero é perigoso. Bom, verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor até como economista. Houve de um tempo para cá, principalmente agora no governo da Dilma, uma tendência, começou no governo Lula e da Dilma, uma tendência para combater os efeitos da crise mundial, que evidentemente atingiu o Brasil também, porque o Brasil não é uma ilha, um incentivo desenfreado ao consumo. Por exemplo, liberando crédito para a população, todo mundo quem não tinha crédito antes agora tem, e pode fazer compra, e a pessoa acha que tem o dinheiro, porque vai lá e divide em 10 vezes no cartão e por aí vai. Foi a melhor medida tomada? Foi essa mesmo? Nós não vamos colher uma consequência aí negativa? Naquele momento eu acho que foi uma medida correta, porque a crise de 2008, a crise financeira mundial de 2008, fez com que praticamente todo o mundo parasse, né? Os governos, principalmente da Europa, Estados Unidos, entraram numa política de praticamente recessão, né? As pessoas estavam sem dinheiro para poder comprar o produto que estava no mercado. E o Brasil, como não conseguia exportar e suas empresas estavam tendo a necessidade de botar o produto no mercado, se incentivou o consumo no mercado interno. E o brasileiro começou a aproveitar e gostar de consumir. Esse talvez tenha sido o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Realmente um endividamento relativamente grande da população. A medida foi correta naquele momento, só que ela está sendo prolongada há muito tempo. Né? Eu digo muito para muita gente que a taxa Selic, que a gente diz que é a taxa de referência da taxa de juros dos bancos, ela deixou de ser uma taxa restritiva, né? Que faz com que as pessoas não deixem de comprar. Hoje a pessoa ela olha se a prestação cabe no bolso. Se a prestação dá para ela pagar, não interessa se é 15, 16, 20, ela vai acabar comprando aquele tipo de produto. E isso faz com que o endividamento aumente no país. Né? Eu brinco e até comentei com alguns economistas amigos meus que eu falo que a dificuldade para diminuir isso não é aumentar a taxa de juros, é se diminuir a quantidade de prazo no crédito. Se você for comprar um carro em 60 meses, todo mundo compra. Agora, em 36, 48 vezes, a pessoa vai pensar um pouquinho mais para poder comprar, porque a prestação vai ser um pouco maior.
Então, acho que mexer no prazo seria o interessante, mas isso é uma coisa que prejudicaria extremamente o comércio das empresas. Então, o governo não vai mexer nisso nunca. Bom, doutora Aline, por falar em publicidade, a gente sabe que muita gente consome e compra também induzida ao erro, né? Induzida a propagandas que parece que tudo vai dar certo, vai dar conta de pagar no final das contas, enfim. Tem alguma coisa que protege o consumidor nesse sentido? Então, Fábio, a propaganda ela é legalmente permitida, desde que ela realmente agregue as qualidades do produto de uma maneira honesta, né? E em relação ao preço, da mesma forma, o consumidor ele tem que ser informado do valor realmente o valor real das parcelas, o que aquele produto traz de qualidades, e a propaganda ela passa a ser enganosa a partir do momento que ela cria qualidades inexistentes no produto, induzindo o consumidor a erro. Pois é, mas e quando a pessoa identifica isso? Um exemplo clássico, né, que todo mundo comenta, vai comprar aliás, quando pega aquele material de apartamento, de venda de apartamento, e está lá aquelas letrinhas minúsculas, precisa de uma lupa para dar uma lida, enfim, e aí descobre na hora de fazer a compra que não era nada daquilo lá, ou pior ainda, descobre depois que já comprou, que já assinou o contrato, enfim. Tem nada que protege, não? Que ele pode fazer alguma coisa nesse sentido? Claro, todo fornecedor, todas as empresas, elas estão vinculadas àquilo que elas propagam. Então, assim, principalmente no caso de aquisição de imóveis, é importante você estar guardando aqueles folders, a própria proposta que é passada, e posteriormente aquele contrato, ainda que depois de assinado, você pode procurar a justiça, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, porque tudo que vai para publicidade, ele vincula a empresa que propagou aquilo e ela deve cumprir. A loja, a empresa é obrigada a fazer o que divulgou. Exatamente. Ok, bom saber disso. Bom, doutor José Mário dos Santos, qual é a consequência que uma pessoa consumista que não se controla vai ter para a vida dela? Um futuro negro. Porque nós estamos vivendo uma época, uma situação em que a maioria dos brasileiros, e o nosso economista aqui pode me confirmar ou não, nós não temos muito conhecimento sobre como funcionam os mecanismos econômicos e como funcionam as finanças. A maioria dos brasileiros não entende disso. No embalo da compra, o sujeito vai lá e adquire aquele bem, aquele item que parece naquele momento ser uma necessidade sua. E ele acaba contratando uma obrigação para meses e às vezes até anos. E isso interfere profundamente na qualidade de vida, tanto dele quanto da família, dos filhos, na saúde financeira, enfim. Temos visto, inclusive, muitos casamentos, muitos relacionamentos serem destruídos pela, vamos dizer assim... Falta de dinheiro, né? Porque gastou demais alguma coisa. Imediatividade da coisa, né? Você, na hora, passa na frente da loja, entende que aquilo é necessário, que aquilo é preciso comprar, não consulta ninguém, toma uma decisão extremamente errada, e aí depois para consertar fica difícil. Meu pai tem uma frase, ele fala isso sobre a juventude, mas acho que encaixa bem na discussão que nós estamos tendo aqui. Ele fala que o problema do jovem é porque ele não preocupa com o futuro, ele só preocupa com o presente. Então no presente está com vontade de comprar, de ter, esquece que um dia vai se casar, vai ter filho, vai não sei o quê. Eu acho que se encaixa mais ou menos o que a gente está falando. O senhor concorda comigo? Concordo. Na cabeça do jovem, ele nunca vai ficar velho. Ele sempre será saudável, jovem, e terá todas as possibilidades e todas as condições à mão. Isso não é uma verdade. É preciso que os nossos jovens repensem, né, essa linha. E com toda essa qualidade de vida que nós estamos experimentando e o aumento da expectativa de vida no Brasil, fica mais preocupante ainda, porque as pessoas estão morrendo cada vez com mais idade. Bom, vamos falar o seguinte, nem tudo também é ruim, não. Vamos pensar um pouquinho aqui, doutor Aurélio. A pessoa que está nos assistindo em casa fala assim, poxa vida, mas eu trabalho o dia inteiro, eu quero fazer uma viagem, pegar minha família para conhecer a Europa, por exemplo. Eu quero adquirir um carro tal, X, enfim. Eu não preciso, mas eu quero, né?
Como é que a pessoa que está assistindo a gente em casa pode fazer um planejamento? A pessoa é responsável, vamos partir desse raciocínio que ele é responsável. Como é que ele pode fazer um planejamento para ter esse objeto que ele quer? Olha, não tem muita dificuldade, não. Hoje, nós podemos fazer um planejamento familiar, algo interessante. Eu digo na economia que nós temos uma cesta de mercadoria que nós compramos ou adquirimos todo mês. Aquilo que é necessário para que nós possamos ter uma qualidade de vida relativamente boa, como o Zé Mário falou. O planejamento familiar, você tem que começar ensinando teus filhos e mostrando para eles quanto que custa as coisas. Esse é o primeiro ponto, para que ele entenda que nem tudo que ele quer a gente tem possibilidade de estar adquirindo e dando para a criança, né? Então, a criança, durante um certo tempo, ela tem que aprender. Isso já vem de casa, de dentro de casa. E se você deixar isso solto, a criança ela vai sempre querer coisas que o amiguinho tem, né? Então, o planejamento, eu acho que ele tem que ser feito, não pode ser de curto prazo. Quase sempre ele é de longo prazo. Então, o planejamento de longo prazo ele não é difícil de fazer. Você pode economizar em algumas outras atividades dentro da sua cesta de mercadoria, dentro daquilo que você compra mensalmente, guardando parte daquilo para que você possa adquirir uma viagem, possa trocar de carro. Eu vou dar um exemplo. Quando você termina de pagar o seu carro, que ele é a prestação, muitas vezes ele já foi ali 5 anos que ele já tem, que você tem aquele veículo, né? Tem uma depreciação de 5 anos. A pessoa acaba de pagar o carro, a primeira coisa que ele faz, ele vai trocar por outro. O brasileiro é assim. Acabou de quitar, dá de entrada num novo. Pronto. Então, qual que é a ideia? Se você já tinha uma dívida e aquela dívida ela já estava dentro da sua cesta de mercadoria, continue com o seu carro, continue mais 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos com aquele veículo e, naturalmente, vai depositando aquelas parcelas que é muito maior que a depreciação do veículo, que depois de 5 anos ele não vai depreciar mais. Então, você vai acumulando aquele valor como se fosse uma dívida do pagamento do próprio carro. Depois de 2 anos, você tem praticamente o dinheiro para comprar quase um carro novo. A diferença vai ser muito pequena para você